Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Só antes de nós começarmos a aula, eu gostaria de lembrar que na aula anterior eu passei uma atividade para que vocês escrevessem um texto sobre como seria se vocês vivessem na pré-história. Como essa atividade é pessoal, quando nós retornarmos para a escola, eu vou ler ela. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando a pré-história, porém nós vamos trabalhar agora as transformações que ocorreram no período neolítico e também a idade dos metais, que é o período final da pré-história. A nossa habilidade vai ser entender o conceito da pré-história, identificando seus limites e possibilidades de uso nos estudos históricos, e também vamos compreender o nascimento do Estado, o que é o Estado e o seu impacto nas sociedades da pré-história. Nós paramos na nossa última aula falando justamente do momento em que os homens pré-históricos iriam se tornar sedentários e deixar de ser nômades. Bom, para trabalhar esta questão, nós precisamos entender esse processo de sedentarização. O que é isso? É como aconteceu o fato dos homens pré-históricos deixarem de ser nômades e se tornarem sedentários. Nômades, no caso, como eles precisavam mudar de local para sobreviver por conta da dependência da caça. Com a sedentarização, eles passam a se fixar em locais. E isso é um processo que não vai ser rápido e nem vai ser igual para todas as comunidades pré-históricas. Como eu coloquei aqui para vocês, foi um processo lento, longo e totalmente desigual. Então não foi igual para todos. Enquanto algumas comunidades já estavam vivendo esse processo, outras ainda estavam totalmente dependentes da caça e vivendo como nômades. Então, é um processo bem longo, bem extenso aí. Esse processo também se tornou difícil porque as comunidades agrícolas, elas precisaram migrar muitas vezes fugindo da seca ou de inundações em busca de terras férteis, de fontes de água e elementos essenciais para a prática da agricultura. Então, por mais que eles tivessem descoberto a agricultura, como a gente viu na aula anterior, eles precisariam migrar muitas vezes para buscar locais adequados para a prática da agricultura. E esse é mais um dos motivos do processo de sedentarização ser bem lento. Também eu destaquei aqui que enquanto eles não dominavam as técnicas de domesticação de animais e plantas, essas sociedades vão depender da natureza para realizar as suas atividades cotidianas. E essa dependência que eles tinham da natureza vai fazer com que surjam, eu não coloquei aqui, mas é muito interessante isso, essa dependência deles com a natureza, essa relação vai estimular a criação de cultos religiosos, cultuar deuses ou a criação do que seria a primeira ideia do divino para eles naquela época. Porque para eles era tudo novidade, né? Então eles queriam buscar uma explicação dos fenômenos, porque chove, porque anoitece, né? E em busca desses fenômenos e essa proximidade com a natureza, foi aí que surgiu a primeira religião que se tem informação na história. Para muitos historiadores, ela é chamada de animismo, que é o culto à natureza e os animais. Também, a partir do momento que os homens pré-históricos desenvolvem conhecimentos mais eficientes para assegurar a produção de alimentos, essas sociedades vão ampliar a fixação à terra. Então, só que para eles chegarem até esses conhecimentos mais eficientes, eles vão passar por algumas dificuldades, como eu falei para vocês. Finalmente, de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, lembrando que esse período sempre é por volta, tá? Na pré-história nós não trabalhamos com datas exatas, sempre aproximadas.
Esse conteúdo vocês podem acompanhar também na página 42 do livro didático de vocês. Então, como eu estava dizendo, no período de 5.000 a.C. a 4.000 a.C. aproximadamente, nós vamos ter a Idade dos Metais, que é o último período da pré-história. Por que esse nome, metais? Porque é nesse período que o homem vai finalmente descobrir o uso do metal e como que ele poderia utilizá-lo para sua sobrevivência. O uso de metais para fabricar peças, armas e ferramentas, então, é uma grande realização cultural do Neolítico. Ainda do Neolítico, porém já do finalzinho, né? Lembrando que, propriamente, a Idade dos Metais é logo depois do Neolítico. Então, ela foi uma grande realização, uma grande revolução cultural para aquela população pré-histórica, e a partir desse momento nós vamos ter o surgimento da Idade dos Metais. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, há cerca de 8.000 anos atrás. O cobre, ele era inicialmente, como eu coloquei aqui para vocês, moldado a frio com golpes de martelo, e ele era utilizado para fabricar estatuetas e enfeites. Por volta também de 5.000 anos, os artesãos vão descobrir que misturando o cobre e o estanho, nós vamos ter outro tipo de metal, que é o bronze, que é bem mais resistente. Com o emprego desse novo metal, né, a utilização do bronze, nós vamos ter aí o surgimento de equipamentos de guerra. Finalmente, né, os machados, os escudos, as primeiras espadas, lanças e flechas. Então, aqui nesse período, nós já vamos ter uma grande revolução na forma do homem se defender. Também é importante destacar que quando eles descobrem esses metais, muita coisa vai mudar para essas sociedades, porque os metais, além de serem muito mais resistentes do que a pedra ou a madeira, eles descobrem então que eles podem fundir esse metal e moldar ele no formato que eles quisessem, no formato desejado. Mas o principal, né, que é o metal mais utilizado, que é o ferro, só vai acontecer por volta de 1.500 a.C. Com o ferro foi possível fabricar ferramentas, punhais, espadas, né, muito mais resistentes. Mas para chegar à descoberta do ferro, os ferreiros fizeram aí muitas experiências e misturas durante centenas de anos para obter, né, um metal que tivesse cada vez mais qualidade. Então, essa descoberta do ferro vai acontecer aí por volta de 1.500 a.C. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de como seria uma sociedade pré-histórica vivendo na Idade dos Metais e a fabricação dos metais, né? Como seria. Vocês podem observar essa imagem para ter, né, seria uma ideia de como seria essa sociedade. Aqui eu coloquei a imagem de algumas armas e ferramentas fabricadas nesse período da Idade dos Metais. Ainda na pré-história, nós também vamos ter o nascimento do Estado. O que seria isso? Vamos compreender. Bom, para entender o nascimento do Estado, é preciso observar as comunidades pré-históricas desde o período neolítico, que é o segundo período da pré-história. Desde esse período, nós temos chefes de famílias, que seriam as famílias mais antigas e considerados por serem mais antigos também mais poderosos, né? Eles haviam se tornado uma espécie de líder dessas comunidades, responsáveis aí por levar essa comunidade para lugares seguros, lugares que conseguissem alimento com mais facilidade. E esses chefes, eles vão ganhar cada vez mais prestígio e vão começar a centralizar as decisões políticas e administrativas nas mãos deles. O que seria isso? Ao invés de consultar toda uma comunidade para decidir aonde eles vão caçar, por exemplo, o chefe analisa, faz essa determinação e todo
todos devem seguir e respeitar. Então, ele vai centralizar o poder para ele vai virar realmente um comandante. E essa autoridade que vai cercando esses chefes, nós damos o nome de surgimento do Estado. Porque qual que é a função do Estado, né? É controlar e organizar a sociedade. Então, seria uma primeira ideia, não é igual ao Estado que nós temos hoje, mas seria uma primeira noção de Estado. O Estado, então, também serve para administrar e proteger essas primeiras cidades, né, da pré-história que estavam se formando, e esses chefes vão acumular muito poder para eles, mas sozinhos eles não iam conseguir fazer todo o serviço, por conta que cada vez mais essas cidades pré-históricas estavam aumentando, estavam tendo um crescimento demográfico muito grande. Então, esses chefes vão se cercar de funcionários, que vão ser pessoas escolhidas para determinadas funções dentro daquela comunidade. Eu coloquei aqui alguns exemplos desses funcionários, como os sacerdotes, por exemplo, que eram responsáveis por administrar rituais religiosos, por exemplo, marcar o horário para fazer um ritual em homenagem ao sol. Quem era responsável por isso era o sacerdote daquela comunidade. Também tinham funcionários responsáveis pela cobrança de impostos. Olha que coisa, naquela época já havia a cobrança de impostos, que faz parte, né, do que é o Estado. Para você manter o Estado, toda a população contribui com os impostos. E também quando tinha que ser construído algo, esses funcionários também seriam responsáveis por essas construções. Outro tipo de funcionário também é o soldado. Os soldados eram homens fortes, treinados, para manter a ordem, organizar a sociedade, se fosse necessário se defender em um ataque. E com essa diferenciação de funções, nós vamos ter aí o surgimento de uma hierarquia social. O que é isso, né? Uma hierarquia. Agora tem o chefe, tem o sacerdote, né? Então, as pessoas que não tinham funções de destaque dentro dessas comunidades, elas vão ficando numa hierarquia abaixo as que tinham essas funções. A partir desse momento, então, o Estado assume a função de governar as cidades e passa a estabelecer regras e leis, como nós vamos ver mais para frente. Então, nós vamos ter leis, né, que deverão ser seguidas e o surgimento do Estado. Aqui eu coloquei mais uma imagem também do período, né, do processo da fabricação de metais. E sobre a aula de hoje, deixo para vocês também uma proposta de atividade. Eu peço que vocês façam uma pesquisa sobre esse período que foi trabalhado nesta aula, que é a Idade dos Metais, e vocês vão descrever com as palavras de vocês qual que é a importância do uso de metais para a sociedade e que transformações que ele trouxe. Depois, uma segunda pergunta, onde vocês vão explicar também com as palavras de vocês para que serve o Estado. Bons estudos e até a próxima aula!